Então, eu vou falar sobre o intestino grosso. E ele é um local de absorção de água dos resíduos que veio indigeríveis do quimo líquido, né? Porque o intestino delgado, ele dá origem ao quimo, que é muito aquoso. Então, o intestino grosso tem a função de absorver essa água e converter em fezes semissólidas ou sólidas, que serão temporariamente armazenadas até que haja a defecação pelo indivíduo, né? Ele é formado pelo seco, apêndice vermiforme, pelos colos ascendente, transverso, descendente, sigmoide, pelo reto e pelo canal anal. Ele possui diversas saculações, que eu vou mostrar nas próximas imagens, tá? E no seco existe a junção iliocecal, que faz conexão com o intestino delgado e o intestino grosso. Então, aqui, para a gente ver o seco, que está em vermelhinho aí, sublinhado, o apêndice vermiforme, e o seco, ele é a primeira parte do intestino grosso e, e ele é contínuo com o colo ascendente. Ele tem aproximadamente 7,5 centímetros de comprimento e de largura, e ele está situado na fossa ilíaca, no quadrante inferior direito do abdômen. E, e quando ele está distendido por gás ou por fezes, ele pode ser palpado nessa região. Agora, o apêndice vermiforme, ele também está localizado nesse mesmo local do seco, só que um pouquinho mais inferiormente. E ele é um divertículo cego, né, não tem fundo. E ele possui de 6 a 10 centímetros de comprimento. E a função dele não é bem estabelecida, mas ele contém muita massa de tecido linfóide, né? E quando tem inflamação, então, do apêndice vermiforme, tem a famosa apendicite. E para a gente localizar o apêndice numa apendicite, existe o ponto de McBurney, que é uma linha traçada entre o umbigo do paciente até a espinha ilíaca anterior. Aí essa linha é chamada de linha espino-umbilical. Daí no terço distal da linha está localizado o ponto de McBurney, né? E também tem a técnica semiológica para a gente detectar o apêndice. As saculações que eu tinha falado, que são saquinhos mesmo, sacos, que surgem através da musculatura lisa, né? E todo o intestino grosso tem isso, exceto o reto e o canal anal e o apêndice vermiforme. Então, aqui, para a gente falar um pouquinho melhor sobre a junção iliocecal. Então, no seco, tem essa junção e também é chamada de diósteo iliocecal, né? E ele é formado pelos lábios iliocólico, superior e inferior. Então, aqui tem o lábio superior e aqui é o lábio inferior. E normalmente, uma pessoa morta, ele é mais murchinho assim. Em uma pessoa viva, ele é mais cheinho assim, por conta do tônus muscular que a Maria falou, né? Ali, então, ou papila ileal, né? Que é essa projeção que esse ósteo faz dentro do seco. Agora sobre o restante do intestino grosso. Eu destaquei aqui esses apêndices omentais, que eles estão presentes por toda a extensão do intestino grosso e é formado por tecido adiposo. E também o intestino grosso, ele possui as tênias do colo, né, que são em número de 3, e elas surgem, todas as 3 surgem a partir do apêndice e terminam nessa junção reto-sigmoide, que é o local que define a associação do colo sigmoide com o reto. E os nomes delas são tênia omental, que ela está na parte posterior do colo ascendente, depois se torna anterior, depois volta a ficar posterior no colo descendente. Tem a tênia livre do colo, que ela está na parte anterior aqui do ascendente, meio póstero inferior do colo transverso,
depois se torna anterior novamente no colo descendente e sigmoide. E tem a tênia mesocólica, que ela tá meio lateral do colo ascendente, mais posterior do colo transverso e mais lateral medial do colo descendente. Agora um pouco sobre o colo ascendente. Ele é a segunda parte do intestino grosso e ele segue para cima, né, a partir do seco, até a flexura hepática ou flexura direita do colo. E essa flexura está localizada profundamente nas costelas 9 e 10. E ela é superposta pelo fígado. Sobre o colo transverso agora. Ele é a terceira parte do intestino grosso. É a mais longa e a mais móvel. Ela atravessa o abdômen de um lado ao outro, né, desde a parte da flexura direita, ou flexura hepática, até a flexura esquerda, ou flexura esplênica, que é onde está em contato com o baço. É isso. Aí do colo descendente, ele está localizado do lado esquerdo e se estende a partir da flexura esplênica até o início do colo sigmoide. E é isso. E agora o colo sigmoide, ele é chamado assim porque tem formato de S. Então, por isso o nome colo sigmoide. Ele tem comprimento variável e ele une o colo descendente ao reto, né? E essa junção é definida pelo término das tênias, como eu tinha falado, mais ou menos aqui, que é a junção reto-sigmoide. E o colo sigmoide, ele se estende da fossa ilíaca esquerda até o terceiro segmento sacral, a vértebra S3, onde se vai unir ao reto por esse lugar que eu já falei. E o fim das tênias do colo, que é a junção reto-sigmoide, está a aproximadamente 15 centímetros de distância do canal anal. Então, o reto mais o canal anal tem mais ou menos 15 centímetros. Reto aqui, tá. Agora, sobre a irrigação do intestino grosso, ela é feita pelas artérias mesentéricas superior e inferior e as artérias retais. Eu destaquei aqui mesentério porque os vasos que vão surgir dessas artérias, eles seguem pelo mesentério e também pelo mesocolo, que eu esqueci de colocar, que a Maria falou que tem o mesocolo sigmoide e o daqui do colo transverso. Então, as artérias vão seguir por esse tecido conjuntivo, né, até chegar na musculatura para irrigar toda essa estrutura. Então, da artéria mesentérica superior vão surgir várias artériazinhas com vários nomes, que eu acho que não é tão importante saber. É mais importante saber que surge da mesentérica superior e inferior. E a artéria mesentérica superior vai irrigar desde o apêndice vermiforme até metade do colo descendente. E a artéria mesentérica inferior vai irrigar metade do colo descendente, o colo sigmoide e a primeira porção do reto, que é definida pela artéria retal superior. E o restante do reto do canal anal é irrigado pela artéria média e inferior, que são ramos da ilíaca. Agora, sobre a drenagem do intestino grosso, acontece pela veia mesentérica superior e pela veia mesentérica inferior. E é o mesmo esquema, né? Metade do colo, até metade do colo descendente é drenado pela veia mesentérica superior e metade do colo descendente até a parte superior do reto é drenado pela veia mesentérica inferior. E a veia mesentérica inferior, ela se une à veia esplênica e depois se une à veia porta junto com a veia mesentérica superior para formar a veia porta, né, no caso. Aqui eu coloquei essas veias, que são vários raminhos que vão se unir
para formar essas duas veias principais maiores, que são a veia mesentérica superior e a veia mesentérica inferior. A drenagem linfática do intestino grosso acontece pelos linfonodos que estão localizados ao redor mesmo. Aqui vou passar porque fica mais fácil. Então, a gente tem os linfonodos paracólicos, que estão ao lado do intestino grosso, em amarelo. Os mesentéricos superiores, que estão na origem da veia mesentérica superior. E os mesentéricos inferiores, que também está na origem dessa mesma artéria, né? Falei veia, artéria. Os linfonodos cólicos intermediários, que estão ao lado dos paracólicos. Os linfonodos iliocólicos, que estão ao lado da artéria iliocólica. Os linfonodos aórticos laterais, que estão ao lado da artéria aorta. Os epicólicos, que estão acima do intestino grosso mesmo. E os linfonodos apendiculares e celíacos. Os apendiculares. Onde que eles estão? Não tô vendo, gente. Mas os linfonodos celíacos, eles estão na origem do tronco celíaco e todos esses linfonodos recebem drenagem linfática da linfa que é proveniente do intestino grosso. Agora, sobre a inervação de toda essa parte. Não deu tempo de eu procurar uma imagem, porque eu fiz essa parte, especificamente a inervação do intestino grosso agora mesmo, que eu tinha esquecido. Mas principalmente pelo plexo mesentérico superior, que ele vai inervar o seco, o apêndice vermiforme, o colo ascendente e o colo transverso. E nesse plexo tem a inervação simpática, que vem da cadeia simpática, né, que é paravertebral, e a parte parasimpática, que vem do nervo vago. Sobre o colo descendente sigmoide, a parte simpática vem dos nervos esplâncnicos lombares e do plexo mesentérico superior. E a porção simpática vem dos nervos esplâncnicos pélvicos. A gente tem que lembrar que a inervação parasimpática, ela é crânio-sacral, né? Então, sempre quando um nervo for pélvico, significa que tem alguma inervação parasimpática nele. Então, aqui, os nervos esplâncnicos pélvicos que inervam a parte parasimpática desses dois cólons. O reto é inervado pelo plexo mesentérico inferior, a sua porção simpática, e a porção parasimpática pelo nervo esplâncnicos pélvicos e pelo plexo hipogástrico inferior. Já o canal anal, ele tem a inervação dos esfíncteres, né, os esfíncteres controlados pela própria pessoa, ou tem o esfíncter também autônomo. Daí tem o plexo retal superior, retal médio e retais inferiores. Agora, dando início aos órgãos acessórios do sistema digestório, a gente tem os dentes, a língua, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Então, sobre os dentes, as funções, então, é de cortar, reduzir e misturar o alimento com a saliva durante a mastigação. A segunda função seria proteger os tecidos que estão abaixo do dente, né? E isso inclui artéria, nervo e tecido subcutâneo e tecido conjuntivo. E a terceira função seria a participação da fala. Sobre os dentes, nós temos os dentes incisivos, que eles possuem uma lâmina cortante. Daí são esses dois aqui da frente. Aí o do meio é o incisivo medial e o do lado é o incisivo lateral. Os caninos, eles têm formato de cone. E a gente só tem, aqui está representado um canino, né? Em total são 4. Os pré-molares, eles possuem 2 cúspides, que é essa cúspidezinha e essa aqui. E possui o primeiro pré-molar e o segundo pré-molar. De molares, a gente tem 3, e eles possuem 3 ou mais cúspides. Daí tem um primeiro molar, segundo, terceiro.
E o terceiro molar é o dente ciso. Agora, sobre as faces do dente, isso significa o lado, tipo, uma região do dente. Então, a face mesial, ela está em contato com a língua. Então, seria essa parte aqui. A face distal tem contato com a gengiva. Então, ela é oposta à face mesial. E a face oclusal é a face em que está em contato com os alimentos, né? Então, é a área mastigatória. Aqui outra foto para a gente ver os dentes da parte agora maxilar, né, superior. Então, o dente incisivo medial, lateral, o canino, o primeiro e segundo premolar e os 3 molares. Agora, sobre a língua. Ela é um órgão, então, muscular, móvel, mutável, e quando eu coloco mutável, quero dizer que pode adquirir diversos formatos e alcançar diversos locais também da própria região oral, e ela é recoberta por mucosa. E uma parte da língua, calma, função primeiro. Função, ela faz parte da fala, compressão dos alimentos contra o palato duro e o palato mole, né, para facilitar essa mistura com a saliva. Faz parte também da deglutição do paladar e da limpeza da boca. Então, ela é dividida em corpo e raiz, sendo que o corpo está localizada na cavidade oral, e a raiz está localizada na orofaringe. E também é dividido em ápice, que é a ponta da língua, que está em contato com os dentes incisivos, principalmente. A língua, ela possui as faces dorsal, e essa face dorsal, ela é dividida em duas, sendo que a delimitação acontece pelo sulco terminal, que está bem aqui, e no meio desse sulco terminal existe o forame cego da língua, que é o remanescente da embriologia da tireoide, né? Então a tireoide começa a se formar nessa região e depois que nasce, né, resta-se o forame cego, que fica aqui. E também esse sulco terminal vai delimitar a parte pré-sucal e a parte pós-sucal. E a parte pós-sucal constitui a raiz da língua, como nessa imagem aqui, raiz da língua, e a parte pré-sucal, que é o corpo da língua, junto com o ápice, né? Na parte pré-sucal existe as papilas linguais, sendo que cada região da língua possui um tipo de papila diferente. Então, próximo ao sulco existe as papilas valadas ou circunvaladas. Na lateral existem as papilas foliadas ou folhadas. Existe na parte central aqui as papilas fungiformes e na parte anterior as papilas filiformes. E todas elas possuem botão gustativo, né, que faz parte do paladar, e só que as papilas filiformes possuem menor quantidade. Agora, sobre a face inferior da língua, ela é constituída de uma mucosa fina e transparente, e essa região possui vários ossos das glândulas salivares. Então, aqui abaixo do freno da língua existe o ósseo da glândula submandibular, e aqui na prega sublingual existem os ósteos das glândulas sublinguais. Aqui é submandibular, não sei se eu falei certo. Agora, sobre os músculos da língua, existem os músculos extrínsecos e intrínsecos. Os extrínsecos são aqueles que se originam fora da língua e se fixam nela. Então, eles vão se originar em ossos, tipo aqui que tem o osso hioide, e aqui a mandíbula. Então, se originam fora da língua e se inserem nela. E são eles o gênio glosso, representado por GG, o ioglosso, HG, que surge do hioide e vai se inserir na língua, o estiloglosso, EG, e o palato glosso, que é esse aqui, que não tem representação na foto, mas é esse aqui.
E esse palato grosso, ele vai formar essa região aqui, o arco palato grosso, e atrás desse arco existe a tonsila palatina. Agora, os músculos intrínsecos, eles se originam na própria língua e se inserem nela mesma, e são eles o longitudinal superior, aqui, e, e o transverso da língua. O músculo longitudinal superior, ele permite que a língua faça um formato estreito e longo, e o músculo transverso da língua permite que a língua faça um formato curto e grosso. Agora, sobre a inervação, nós temos que a parte motora é pelo nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano, e também o músculo palato grosso pelo nervo vago. Então, todos os músculos da língua é inervado principalmente pelo hipoglosso e um músculo pelo nervo vago. E da parte sensitiva, nós temos a sensibilidade geral e especial, sendo que a sensibilidade geral indica dor, tato, esses dois, e a sensibilidade especial indica paladar, né? Gustação. Então, acontece pelo nervo vago, e o nervo vago, ele vai lançar o nervo laríngeo interno, que vai inervar essa região central da raiz da língua. O nervo glossofaríngeo, que é o nono par craniano, ele vai inervar a sensibilidade geral e especial da raiz da língua e um pouco do corpo da língua. Essa região em verde, ela é uma inervação superposta entre o glossofaríngeo e o nervo facial. E a inervação pelo nervo facial acontece por um ramo dele, que é o nervo corda do tímpano, que faz parte da sensibilidade especial. E aqui na parte do ápice, tem o nervo lingual, que ele é um ramo do trigêmeo, que é o quinto par, que faz parte da sensibilidade geral. Agora, sobre a irrigação, existem 3 artérias, né, sendo que 2 delas é ramo de uma principal. Então, aqui, a partir da carótida externa, surge a artéria lingual, que ela vai se dividir em artérias dorsais da língua, que a artéria dorsal ela irriga a raiz da língua, e a artéria profunda da língua vai irrigar todo o corpo, os músculos aqui abaixo e a glândula sublingual, que eu vou falar mais para frente. Aqui da drenagem venosa, então, as veias profundas da língua, que estão no corpo, e as veias dorsais da língua, que estão aqui na raiz da língua, elas vão se unir e formar a veia lingual, que vai drenar para a veia jugular interna. Para a veia jugular interna. A drenagem linfática acontece, então, para os linfonodos cervicais profundos. Esses linfonodos eles estão abaixo do músculo esternocleidomastoide. Os linfonodos submandibulares, abaixo do arco da mandíbula, e os submentuais, na região da frente da mandíbula aqui. Agora, sobre as glândulas salivares principais, elas são em número de 3, e existem as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Existem as glândulas salivares acessórias ou secundárias, que estão localizadas, distribuídas pela boca, mas elas são pequenas e basta saber que elas estão dispersas pelo palato, gengiva e também pela língua. A inervação parasimpática de todas as 3 glândulas de todas as glândulas, na verdade, produz uma saliva aquosa e fina, e já a inervação simpática produz uma saliva viscosa e densa. Sobre a parótida, então, ela é a maior das 3 glândulas. Aqui então está ela. E ela está localizada anterior-inferiormente ao meato acústico externo, então, do ouvido, né? Então, anterior-inferiormente.
E esse local em que ela está localizada é chamado de leito parotídeo. E essa glândula, ela possui uma porção superficial, que está logo abaixo do subcutâneo. E essa porção superficial, ela é recoberta pela faixa parotídea, que é uma faixa proveniente do músculo esternocleidomastoide, que se prolonga e recobre toda essa glândula. Isso torna a superfície externa dela, superficial, lisa. E, e a sua porção profunda é feito, ela prossegue, né, atrás do arco da mandíbula aqui e adentra. O seu ducto, que está mostrado aqui, o ducto parotídeo, então, o ducto parotídeo, ele vai em direção anterior e ao nível do músculo bucinador, ele se insere e abre na cavidade oral ao nível do segundo dente molar, da parte maxilar, né? Da parte de cima, então, da arca dentária superior. Possui, então, na sequência desse ducto, a glândula salivar parótida acessória, que ela é pequena, e no meio dessa glândula, passam por ela o plexo intraparotídeo do nervo facial, a artéria carótida externa e a veia retromandibular. E a sua inervação parasimpática é proveniente do grosso faríngeo, que é o nono par craniano, e as fibras simpáticas são oriundas dos gânglios cervicais, através do plexo nervoso carotídeo externo. E esse plexo, ele passa dentro da própria glândula, então a inervação já acontece por esse plexo mesmo. Sobre a submandibular agora, ela está localizada na metade posterior da mandíbula. Vou passar pela imagem. Então, aqui na metade posterior do arco da mandíbula, né? Está localizada essa glândula. E ela possui uma porção superficial e uma porção profunda também. E essa porção profunda, ela se adentra pelo músculo miloioide, esse músculo aqui, que é o primeiro músculo depois do subcutâneo, da parte mental aqui, né? Então, a parte profunda dessa glândula adentra por um feixe nesse músculo. E o ducto submandibular, aqui dentro, ele vai seguir e abrir abaixo do frênulo da língua, que eu tinha mostrado naquela hora. Deixa eu só voltar para ver o que eu tenho que falar. A sua irrigação é feita pelas artérias submentuais, que aqui ela está mostrada aqui. E sua drenagem também é feita pelas veias submentuais. A drenagem linfática é para os linfonodos cervicais profundos, e esses linfonodos estão profundamente ao esternocleidomastoide. E a inervação dessa glândula parasimpática é feita pelo nervo facial e a inervação simpática pelo gânglio cervical superior. Então, essa imagem dá para ver a porção profunda da glândula submandibular. Aqui então tem o músculo miloioide seccionado, indicando a sua porção profunda. Aqui tem a parte do nervo lingual, né, que é um ramo do nervo facial, que vai fazer tanto a inervação dessa glândula como da glândula sublingual, que eu vou falar agora. Então, as glândulas sublinguais, elas são menores e mais profundas, e elas estão localizadas no assoalho da boca, a parte da face inferior da língua, né? Então, logo abaixo da túnica mucosa que existe na face inferior da língua, já estão presentes as glândulas sublinguais. E elas são as menores dentre as três. E o seu ósteo,
acontece aqui diretamente na prega sublingual, então existem vários ósteos ao decorrer aqui do arco da arcária dentária inferior. E essas duas glândulas, elas formam uma ferradura no assoalho da boca ao redor da língua. E ela é irrigada pela artéria submentual e sublingual, e as fibras parasimpáticas vêm do nervo lingual, que é um ramo do nervo facial que eu não tinha falado. E também a contribuição, mas menor quantidade, do nervo corda do tímpano, que é o nervo do nervo facial, e o nervo lingual. Então, aqui, mais uma vez, cadê minha seta? O ducto submandibular vindo da glândula submandibular, da sua porção, e que tem a porção profunda, né, que a gente falado, e aqui o ducto vai se abrir diretamente abaixo do frênulo da língua. Então, é o ósteo do ducto da glândula submandibular. E aqui é a glândula, metade da glândula sublingual, né, e vai formar um arco abaixo da língua. E eles vão se abrir nos ductos sublinguais menores aqui. Deixa eu acelerar porque tem 10 minutos para acabar, né? O pâncreas, agora para iniciar o pâncreas, então, ele é uma glândula acessória da digestão. Ela é alongada, totalmente retroperitoneal, situada sobreadjacente e transversalmente às vértebras L1 e L2 e ao nível do plano transpilórico. Esse plano transpilórico é feito pelo canal pilórico, que a Maria falou do estômago. Então, ao nível do plano transpilórico está localizado o pâncreas. Então, o piloro seria aqui, ao nível do plano transpilórico, bem nessa linha. E ela está situada atrás do estômago. Então, aqui foi retirado o estômago, mas o estômago cobriria todo o pâncreas. E ela está entre o duodeno e o baço. Função do pâncreas. Ela, então, é uma glândula mista, né? Então, tem a secreção exócrina, que é feita pelo suco pancreático, e a sua secreção endócrina, que é feita pelas células de Langerhans, que produzem insulina e glucagon. E o pâncreas, ele é dividido em cabeça, que está localizado no duodeno. Aqui, numa porção da cabeça, tem o processo uncinado, que está abaixo das veias mesentéricas, o colo e o corpo, que é a maior parte do pâncreas, e a cauda. Então, a cabeça do pâncreas, ela está alojada na curvatura do duodeno, que tem formato de C, que a Maria falou, e está localizada ao lado dos vasos mesentéricos superiores, e ela está fixada à parte descendente e horizontal do duodeno por um ligamento, e o processo uncinado, que a gente tinha falado, está localizado abaixo dos vasos mesentéricos. O colo, ele tem de 1 a 2 centímetros, e na sua face posterior existe o sulco dos vasos mesentéricos. Então, eles passam aqui do anterior, vai para o posterior e formam um sulco na região do colo. E a veia esplênica, ela vai se unir à veia mesentérica inferior, bem ao nível do colo. Então, a veia esplênica sai aqui do baço e junto com a mesentérica inferior, que não está representada aqui, vai se unir diretamente aqui atrás para se associar à mesentérica superior para formar a veia porta. O corpo do pâncreas, ela é a maior parte, né, igual eu tinha falado, está localizada sobre a aorta e a L2. Então, a aorta está aqui
e a vértebra L2. E sua porção anterior possui o peritônio, né? Mas é só uma projeção do peritônio que está recobrindo a parte posterior do estômago. E agora a cauda do pâncreas, ela está localizada anteriormente ao rim esquerdo e posteriormente à flexura do colo esquerdo. E mantém íntima relação com o hilo hepático. Aí eu coloquei essa imagem porque existe uma área para alojar a cauda do pâncreas na face visceral do baço. Sobre agora os ductos do pancreático, tem o ducto pancreático principal, ou somente o ducto pancreático, que ele surge desde a cauda e vai até a cabeça do pâncreas, e ao nível, mais ou menos aqui na cabeça do pâncreas, vai dar origem ao ducto pancreático acessório, e esse ducto, ele tem extensão variável a depender da pessoa. Isso, ele é alvo de várias variações anatômicas também. E o ducto pancreático, ele vai se associar ao ducto colédoco para dar origem à ampola hepatopancreática, que vai se inserir no duodeno. Aqui sobre a organização dos ácidos, né, do pâncreas, que vai dar origem ao suco pancreático, que faz parte da porção exócrina dessa glândula. Então, esses ácidos vão dar origem aos ductos que vão drenar até formar o ducto pancreático para fazer a drenagem do suco pancreático para o duodeno. Aqui tem a parte endócrina, né, das células alfa e beta, que vai produzir a insulina e o glucagon. Sobre a irrigação do pâncreas, vou passar. Porque aqui, então, a principal irrigação do pâncreas é oriunda através de ramos da artéria esplênica. Então, aqui a gente tem a artéria pancreática magna, no meio, aqui mais ou menos no corpo, a artéria da cauda do pâncreas e a artéria pancreática dorsal. E a parte da cabeça do pâncreas, ela é irrigada pela artéria gastromental direita e pancreático duodenal. Aí, a pancreático duodenal, a parte posterior, superior, vai se originar da gastroduodenal e a parte anterior, inferior, a anterior, ela surge da artéria mesentérica superior, que então tem a Maria já falou até que tem a artéria pancreática duodenal inferior, e essas duas artérias vão irrigar a cabeça do pâncreas junto com o duodeno. Aqui mais uma foto para mostrar a parte posterior. Então aqui a gente tem a artéria mesentérica superior dando origem à artéria pancreática duodenal inferior. Daí ela forma um arco e se associa com a artéria pancreática duodenal superior, posterior, aqui atrás. Da parte anterior, existe a artéria pancreática duodenal superior anterior, que vai também irrigar a parte anterior da cabeça do pâncreas. Agora, sobre a drenagem do pâncreas, ela é feita por veias que recebem praticamente o mesmo nome das artérias. Aí tem a veia pancreática magna, aqui tem a veia da cauda do pâncreas, aqui veia pancreática duodenal superior, anterior, posterior, e a veia pancreática duodenal inferior, anterior. Aí elas vão drenar para a veia, tanto para a veia esplênica como para a veia mesentérica superior, e elas vão dar origem depois à veia porta. Esse aqui eu já falei. Agora, sobre a inervação. A inervação parasimpática da glândula, então, vem do nervo vago, e a inervação simpática vem do plexo mesentérico superior. E esse plexo está localizado na origem da veia mesentérica superior. E esse plexo é uma associação de fibras simpáticas vinda da cadeia do tronco simpático
e também do nervo vago. Então ele forma um plexo que tem as duas inervações. Sobre a drenagem linfática, é feita para os linfonodos celíacos, acho que tem uma imagem, os linfonodos celíacos que estão aqui na origem do tronco celíaco, os linfonodos pancreáticos superiores que acompanham a artéria esplênica, os linfonodos pilóricos que estão próximos ao piloro do estômago, os linfonodos mesentéricos superiores, centrais, na origem da artéria mesentérica superior, e principalmente são esses. Agora, sobre o fígado, falta só o fígado e a vesícula. Acho que dá tempo de acabar. Vou dar uma acelerada. O fígado, então, ele é o maior órgão depois da pele. E uma pessoa com 80 quilos, então, vai ter mais ou menos um peso do fígado de 2 quilos, porque ele representa 2,5% do peso do corpo humano adulto. E o fígado, ele recebe vários elementos, todos os elementos, menos os quilomicrons, né, que é parte de gordura, vai receber pela veia porta todos os elementos absorvidos na digestão. E de função do fígado, existem as funções metabólicas, por exemplo, de metabolismo do ferro e de colesterol. E, além disso, armazena glicogênio e faz a secreção de bile. Agora, sobre anatomia de superfície do fígado. Aqui em cima, então, tem o diafragma, e a parte do fígado que está em contato com o diafragma recebe o nome de face diafragmática. E a face que está em contato com as vísceras recebe o nome de face visceral. E existe vários recessos formados ao redor do fígado. Aí existe o recesso subfrênico abaixo do diafragma, o espaço ou recesso subhepático e o recesso hepatorrenal. E esse recesso, ele recebe a maioria do líquido peritoneal quando a gente está em posição de decúbito dorsal. E existe a área nua do fígado, que é uma porção posterior que não tem contato com o peritônio. Aí recebe o nome de área nua do fígado. Agora, sobre a face diafragmática. Então, ela é dividida em lobo hepático direito e esquerdo pelo ligamento falciforme do fígado. E acima, na parte superior do fígado, existe o ligamento coronário, que faz a ligação com o diafragma. Então, para ter a fixação do fígado, existe esse ligamento. E na parte anterior, existe o ligamento redondo do fígado, e que ele é um remanescente da veia umbilical. Sobre a face visceral agora. Existem os locais recobertos por peritônio e os locais que não são recobertos por peritônio. E esses locais que não são recobertos é composto pela área nua, que eu falei ali atrás, e a área que existe contato com a vesícula biliar e a veia cava. E existem algumas fissuras na face visceral. Então existe a fissura umbilical, que é o local onde passa tá na próxima imagem, o ligamento redondo, e a fissura sagital direita, que é o local onde tem contato então com a vesícula na parte anterior e a veia cava na parte posterior. E as impressões é feita pelo contato dos órgãos no fígado. Isso. Aí existe aqui para mostrar então a fissura do ligamento redondo e a fissura do ligamento venoso, que pode receber outros nomes que nem está na foto anterior. E aqui então, sobre as impressões, existe a impressão cólica pela flexura hepática ou flexura direita do colo, a impressão duodenal pelo duodeno, impressão renal pelo rim, impressão suprarrenal pela glândula suprarrenal, tanto que essa área aqui é a área nua do fígado, né?
e o rim ele é retroperitoneal também, então dá para a gente perceber que a impressão da suprarrenal é diretamente na área nua do fígado. E a impressão esofágica, a impressão gástrica e a impressão gástrica, que é a última. Agora, ainda na face visceral, a gente tem a divisão dos lobos do fígado e essa linha aqui, né, pela fissura do ligamento redondo e pela fissura do ducto venoso, é dividido então em lobo esquerdo e lobo direito. O lobo direito, ele possui o lobo quadrado, que é anterior, que está ao lado da vesícula, e o lobo caudado, que é posterior, que está ao lado da veia cava. Então, o lobo hepático esquerdo e o lobo hepático direito. E aqui, na área nua também, existe o ligamento coronário, que vai fazer a fixação. Então, ali, mais uma vez, o ligamento coronário aqui na parte posterior e o ligamento redondo na parte anterior. A divisão funcional do fígado ela é feita através dos vasos que irrigam cada porção do fígado. Então, existe 8 divisões, 8 áreas divididas de acordo com a irrigação. Então, aqui dá para ver que em cada areazinha vai uma artéria, uma porção da veia porta e um ducto hepático. Então, existe a área 1, que está no lobo caudado, e depois essas outras áreas, até a número 8. Agora, sobre a irrigação do fígado. Então, provém diretamente do tronco celíaco. O tronco celíaco vai dar origem à artéria hepática comum. A artéria hepática comum vai dar origem à artéria hepática própria. Depois, e essas três, e a irrigação por artéria do fígado é responsável por 25%. E a principal irrigação do fígado acontece pela veia porta, que é proveniente do intestino delgado e grosso, né? Agora sobre a drenagem. Essas veias centrais, elas vão se associando até dar origem às veias hepáticas, e essas veias hepáticas depois vão drenar para a veia cava inferior. Então, aqui, veias hepáticas, que vão drenar depois para a veia cava inferior. A drenagem linfática. É importante a gente saber que o fígado ele produz cerca de metade de toda a linfa, de todo o nosso corpo, e a drenagem linfática acontece pelos vasos superficiais, que estão na cápsula fibrosa do fígado, e esse linfonodo, essa linfa vai para diversos linfonodos dispersos no aumento menor, quer dizer, nos linfonodos celíacos e para a cisterna do quilo, que é uma região de confluência de vários ductos, né, ductos linfáticos. E também tem drenagem para os linfonodos frênicos, mediastinais, paraesternais e gástricos esquerdos. Aí aqui uma imagem para a gente localizar melhor. Então, nessa cor, os linfonodos gástricos esquerdos, os mediastinais, os celíacos na origem da artéria celíaca, os císticos, que estão localizados próximo à vesícula biliar, os frênicos no diafragma e os lombares aqui próximo à aorta e à veia cava inferior. Sobre a inervação do fígado, acontece pelo plexo mesentérico superior. Como eu tinha dito, esse plexo é formado através de fibras parasimpáticas do nervo vago e fibras simpáticas do tronco simpático. Agora, a última coisa, tá acabando, vesícula biliar. Ela é um órgão, então, que vai armazenar bile proveniente do fígado, e ela é dividida em fundo, corpo e colo. E ela possui de 7 a 10 centímetros de comprimento, e ela está localizada na fossa da vesícula biliar, na face visceral do fígado.
E ela é aderida ao fígado pela própria cápsula fibrosa do fígado. Então, essa cápsula do fígado, ela encobre tanto, ela engloba, né, a vesícula biliar junto a ela, e é por isso que essa área essa fossa da vesícula biliar, ela não possui peritônio. E a bile que está dentro da vesícula, ela pode ser concentrada e porque o tecido que existe dentro da vesícula é capaz de fazer absorção de água e de sais. Sobre a irrigação, proveniente então do tronco celíaco, aí dá origem à artéria hepática comum, depois da artéria hepática própria, e a artéria hepática própria vai dar origem ao ramo direito, e esse ramo direito vai dar origem à artéria cística, que é a que irriga, a única artéria que vai irrigar a vesícula. Agora sobre os ductos. Aqui eu coloquei a numeração de acordo com a foto, mas o número 1 é o ducto hepático comum. Acima deles aqui, representado pelo número 4, tem o ducto hepático direito e esquerdo, que vai dar origem ao ducto hepático comum. O número 5 aqui e o número 2 aqui é o ducto cístico, e a junção do ducto cístico com o ducto hepático comum vai dar origem ao colédoco. E o colédoco, ele possui de 6 a 16 centímetros de comprimento, dependendo do biotipo do paciente e da idade, né? E o colédoco, ele vai se unir ao ducto pancreático para dar origem à ampola, que vai abrir aqui para a parte descendente do duodeno. A drenagem da vesícula acontece diretamente ao parênquima do fígado ou pelas veias císticas que drenam depois para a veia porta. E a inervação é feita pelo nervo frênico, que é o mesmo nervo que inerva o diafragma, e do plexo celíaco, que eu já falei algumas vezes também. E aqui estão as referências da minha apresentação.